Bitcoin hoje passou grande parte do dia criando boas expectativas simplesmente para a decisão do Fed sobre a taxa de juros, e quando saiu a decisão, a gente vai falar melhor sobre isso, o preço acabou descendo e recusando a possível alta, não só o mercado de cripto, mas outros mercados, todos os mercados globais reagiram de acordo. Então, você está no canal Investidor Modesto, aqui você entende como é que o mercado funciona e a gente vai dar uma olhada melhor nesse cenário todo e o que a gente pode esperar, já que nós podemos agora aguardar março para uma nova decisão do Fed. Então, temos aí 2 meses de muita emoção para ter e a gente vai criar uma expectativa em cima disso. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu preciso do seu like, tá? Eu preciso do seu like. Você que conhece nosso conteúdo, me dê esse seu empréstimo do seu like, que no final do vídeo, se não valeu a pena, eu devolvo o seu like para você. Então, olha só. A primeira coisa, a gente tem que olhar o seguinte: o preço ele estava ensaiando para gente uma reversão a partir desse martelo formado. E a gente estava esperando uma confirmação. Apareceu um doji para gente, não deu uma continuidade no movimento. Agora a gente está tendo uma recusada do preço da alta, o que é um pouco preocupante. Por que é preocupante? Porque, cara, a gente subiu pra caramba, fomos quase em 39 mil e o preço já voltou. Afinal, qual foi a decisão do Fed, né? Simplesmente a gente esperava algum resultado sobre a taxa de juros, redução da inflação, o que eles iam fazer em volta disso para melhorar a situação econômica nos Estados Unidos. E no final, eles deixaram tudo em aberto. Falaram que o mercado de trabalho americano está super quente, o negócio está indo muito bem, mas poderia estar melhor por conta da pandemia. Então a gente tem a pandemia, temos uma nova variante no ar, o que leva a gente simplesmente para um cenário mais incerto. Os dados de trabalho já estão bons, mas poderiam estar melhores conforme o andar desse problema que a gente está tendo aí com a pandemia. Então, eles estão esperando que dados econômicos, a economia dos Estados Unidos, ela se molde de uma forma que ela mesma, sem o estímulo financeiro e também sem essa, cara, vamos lá, gente, a implementação desses juros maior na economia, ele quer que a economia dos Estados Unidos consiga andar com os próprios pés. Isso significa que, cara, para a gente combater essa inflação que está pegando fogo lá, em volta de 7%, e a linha deles era 2%, o negócio já está em 7%, ele admitiu que, o Jerome Powell admitiu que, cara, tá muito acima do esperado, e como ele falou antigamente, tá? Ele falou no ano passado, cara, a inflação ela é transitória. Essa inflação que a gente está tendo, ela vai embora rapidinho e está aí persistindo já há 2 anos. Isso é muito importante para a gente, porque, cara, vai deixar um cenário totalmente aberto para o mercado por 2 meses. Então a gente vai ver como é que o mercado vai reagir. O mercado já está reagindo negativamente. O S&P 500 já estava em alta, já está recusando essa alta, estava subindo 2%, agora já está 0,20%. O mercado começou a ficar mais pessimista por conta dessa simplesmente, cara, vocês vão se decidir ou não. Então eles estão esperando melhores dados econômicos, eles estão precisando de mais dados para tomar uma decisão. E o cara falou, Jerome Powell, o presidente do Banco Central, disse pra gente na reunião dele que ele não tem nem ideia do que eles vão fazer. O cara não tem noção nenhuma do que eles vão fazer, quantos aumentos de juros, qual a porcentagem de aumento. Os estímulos monetários vão começar a serem cortados quando a taxa de juros começar a ser aumentada. Então eles vão melhorando, aumentando a taxa de juros, e ao mesmo tempo eles vão cortando os estímulos financeiros. Então eles precisam colher mais dados para tomar uma decisão. E, cara, isso aí deixa um cenário totalmente incerto para todos os mercados, e o que a gente pode estar vendo agora é simplesmente uma frustração do mercado em cima de uma expectativa criada ao redor do dia, que foi de alta. E agora a gente começou a entregar baixa e queda no mercado. Então isso aí é um efeito de curto prazo, essa frustração. A gente vai começar a ver melhor esse cenário daqui para frente. A gente tem 2 meses ainda de folga para uma nova ideia sobre essa taxa de juros. E no momento a gente vai seguir nesse barco aí que, cara, será que vai ou não vai? Qual vai ser o efeito disso? Os mercados já derreteram muito nesses últimos dias, tá? A gente teve uma queda absurda em todos os mercados, o S&P, a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, as 500 maiores empresas, o índice que representa as 500 maiores empresas do mercado já entraram em queda. Então a gente está vendo simplesmente um comportamento de uma bolha estourar, tá? Isso significa para a gente que, cara, o mercado já está muito precificado para baixo. Em relação ao curto prazo, a gente está caindo muito em um curto espaço de tempo. Ou seja, se o Fed desse outra notícia negativaça aí, por mais que essa seja uma notícia ruim, né? A gente, pô, cara, o cara tá perdidão.
Por mais que isso seja ruim, não é pior do que o cara meter vários aumentos de juros, piorar mais a situação e levar o mercado a cair mais. Então isso causaria um caos no mercado global e eu já esperava isso, porque o cara, ele não quer o caos. Por mais que, cara, tá pegando tudo fogo, tá caindo tudo, ele não quer de certa forma piorar o cenário, mas acabou frustrando a galera e tá levando o mercado para baixo. Deixou essa sombra bizarra aqui. A gente vai acompanhar essa próxima semana como que o mercado vai reagir conforme isso, porque agora é uma frustração de curto prazo, a gente está tendo, cara, muita coisa em jogo, várias notícias rolando, notícias negativaças rolando, então a gente tem que entender que o cenário era de caos, o cenário é sim incerto, então ele quer simplesmente um cenário favorável para ele não causar um pânico no mercado, porque é totalmente esperado um pânico pelo aumento de juros. Por quê? Você aumenta os juros, você aumenta o endividamento das empresas e você começa a quebrar empresas, começa a fazer uma bola de neve, causar desemprego, dados econômicos que estão totalmente fortes nos Estados Unidos. Mas ele quer um cenário totalmente mais certo, um cenário mais sólido para tomar uma decisão que não afete, de certa forma, o humor atual do mercado de uma forma abrupta, como a gente está vendo agora. Todas as quedas que nós presenciamos essa semana. E no momento o Bitcoin ele segue nessa sua jornada de recuperação. A gente ainda está cismando aqui que o movimento de queda do Bitcoin ele é muito consistente e não é à toa que os mercados tradicionais derreteram muito mais que o Bitcoin, tá? A gente, em termos de rapidez de queda, os mercados tradicionais fizeram isso aqui, enquanto o Bitcoin está fazendo uma queda mais lateral. Isso indica pra gente, cara, o mercado está derretendo lentamente, mas um sinal pra gente é que o mercado ele já estava precificando, isso é muito interessante, né? O mercado estava precificando todo esse cenário de incerteza econômica antes do acontecido. Então, antes da gente ter essa reunião do Fed para ter uma ideia, um norte que, cara, piorou, não tem nem norte agora. A gente ficou 70 dias precificando esse momento. Então, chega agora, a volatilidade explode, a especulação chega ao máximo. No começo do dia, todo mundo esperou alta, 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 um cenário mais positivo para o mercado e teve totalmente uma frustração absurda. O mercado quebrou a cara. Isso causa o quê? Queda em todos os cenários aqui. Tá tudo revertendo. Começou positivo, agora já tá revertendo. Mas o interessante, cara, não tá derretendo de certa forma. A gente tem que esperar ainda o fechamento 9 horas, tá? São 5 horas aqui ainda. A gente tem que esperar 9 horas o fechamento desse gráfico pra gente ver como é que a gente vai, se vai realmente fechar o nosso cenário com esse candle de reversão. A gente fez um candle de reversão para voltar a subir e agora a gente está fazendo praticamente um candle de reversão para voltar a cair. Então, tudo pode acontecer, mas o fato é, pior do que tá não fica. E nós temos aí 2 meses aí para tomar um ar, o mercado se recompor emocionalmente. E no momento a gente está com as forças do mercado, se tratando do Bitcoin, as forças estão pedindo pinico. A força vendedora está tão forte, a gente está entrando em momentos históricos que a gente já conversou, momentos históricos que precisam de um respiro do mercado. O mercado precisaria realmente dessa continuidade de alta para ele bater pelo menos nessa linha de tendência para voltar a descer, tá? Ou ensaiar aqui de alguma forma uma reversão de tendência para voltar a subir. A gente tem 2 cenários que eram possíveis que estão sendo cancelados nesse exato momento. Então, o cenário segue de incerteza. Como eu falei para vocês, a gente tem que aguardar ainda o decorrer da semana aí para ver como é que, cara, como é que o mercado vai se comportar a partir disso. Em cima da hora, cara, sempre vai ter especulação, sempre vai ter uma expectativa de um movimento, igual começou o dia positivo, já tá virando. Então, nesse momento, a gente tem que ficar esperto e não se levar pela emoção. Você tá vendo o negócio revertendo aqui, você fala, agora acabou, acabou, acabou tudo. Acontece que, cara, vamos deixar o mercado precificar melhor essa situação, que isso não acontece em um dia. O mercado já veio precificando toda essa questão de juros antes, junto com vários outros cenários, gatilhos, de mercado que gosta de empurrar o preço para um lado. Então a gente tem guerra, tem pandemia, temos o aumento de juros, tudo isso empurrando o mercado para baixo. E uma expectativa agora de um respiro falho. Mas a força do mercado, o RSI, o índice de força relativa, ele está dizendo para a gente que a força do mercado já está muito embaixo. Historicamente falando, quando a gente bate nesses pontos de sobrevenda do RSI, são momentos de reversão, são momentos que no médio a longo prazo o preço tende a reverter.
tá? Então, isso significa o quê, cara? É para você dar all-in agora, se o mercado for cair, você vai ficar na chupeta. Agora, aportes parciais segue sendo a nossa estratégia principal. Como você não tem certeza do movimento, apesar de, cara, tá tudo uma loucura, o mercado tá pedindo respiro, é interessante você fazer um aporte aqui. Ah, se cair mais eu faço um aporte aqui, se subir eu faço outro aporte aqui em cima, porque aí você se protege de certa forma, em vez de jogar tudo em uma tacada só e ver o mercado caindo e o seu dinheiro derretendo. Então, essa segue sendo a melhor estratégia possível para você que não tem conhecimento gráfico de mercado nenhum, tá? Agora, o semanal, ele estava fechando de uma forma linda. Eu até botei nosso Instagram, se você não segue lá, Doug Tadeu, tá? Segue a gente lá. Muita informação persistente boa, atualização em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado, tá? Então, olha só, a gente estava tendo aqui um martelinho sendo formado aqui no gráfico semanal. O que era lindo pra gente começar a reverter o cenário, visto que no gráfico mensal a gente segue tendo 3 meses de queda seguida, o que historicamente, estatisticamente, no Bitcoin falando, ele tende a reverter e dar um mês positivo logo depois, um respiro, já que a gente está entrando em confluência com os dados do RSI. As forças de mercado estão pedindo pinico. A força vendedora já está chegando na sua exaustão. Para você ir além da exaustão de uma força de mercado, você precisa de um gatilho muito forte. E esse gatilho seria justamente o que, cara? Seria o Fed falar, ó, vamos aumentar 5 vezes a taxa de juros a tantos por cento mais do que o mercado estava esperando. Aí sim você começa a criar um caos total no mercado e com certeza eles não querem isso. Então, pode ter sido uma manobra deles se dá de, pô, cara, eu tô perdidão aqui, a gente não sabe o que faz. Como é que os caras não vão saber o que faz? Já era esperado essa situação da pandemia, já era esperado o aumento de juros. E os caras vêm simplesmente se fazer de confuso. Então, assim, é suspeitar, né? O Banco Central Americano dá uma dessa, então eles podem estar dando uma acalmada no mercado depois de tanta queda, tanto derretimento em todos os mercados que a gente estava vendo. Isso era esperado, tá? Os mercados, os países, as economias não querem caos no momento. Nunca é bom caos. Por mais que você ache que queda é oportunidade de compra, a gente está em um cenário que, cara, para de cair isso. A gente precisa manter o valor do nosso mercado. Quando as ações caem, quando os índices S&P 500, a Nasdaq cai, você está perdendo o valor de mercado. Tá? Então isso é dinheiro que está indo embora. E dinheiro que a gente conversou na live ontem está indo para o dólar. O DXY, o poder do dólar em relação à economia está só subindo. Ou seja, o pessoal está simplesmente fugindo dos riscos. O pessoal está saindo dos mercados de ações, está saindo do mercado de cripto, indo buscar o dólar, buscar uma proteção em um cenário de incerteza como agora a gente está vivendo, que, cara, aumenta ou não esses juros. Então, o Fed mandou uma dessa, vai ficar todo mundo mais perdido do que estava antes. Então, como eu falei, nesse momento você não se emociona, você não se deixa levar. Douglas, nossa, mas um gráfico de 1 hora, o preço subiu pra caramba e agora a sua sombra que ele deixou já veio cair. Calma, calma, segura a onda aí. Tá? Segura a onda porque o mercado vai especular em cima disso. É óbvio, o mercado estava especulando antes e vai especular depois. A gente precisa ver o mercado precificar isso melhor. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Tá? Então, não age emocionalmente agora achando que o mercado vai morrer, o mercado vai subir, é lua. Calma, calma. Tá? A gente tem que entender tudo e faz sentido, eu não julgo, mas, cara, você se fazer de confuso, não sabe o que fazer, o Banco Central Americano, que toma as decisões monetárias e econômicas do país. Calma aí, né? Então, olha só. Nesse momento, a gente está tendo alguns pontos importantes no preço. Qual que é o ponto que a gente tem que prestar atenção? Cara, se você for pegar a conjuntura de volumes que nós temos aqui, o nosso foco primordial, nosso suporte está sendo os 34 mil, onde o preço parou exatamente. E foi nosso pico de volume negociado nesses últimos anos. Então aqui é uma região protegida pelo mercado, ele falhou em defender os 40 mil e agora a gente passou para os 34. Então, essa possibilidade de agulhada aqui embaixo era possível sim, o mercado está protegendo. E agora a gente cabe a entender melhor se ele vai ficar nesse lenga-lenga, que é normal depois de uma porrada do mercado, ele dá uma relaxada, fazer uma lateralizada. Tá? Isso é normal. Então, o gás que a gente tinha que ter hoje, o mercado totalmente otimista, não temos mais.
O que vai levar a gente a uns dias aí, talvez, de lateralidade, uns dias para o mercado tomar uma decisão melhor. A gente está na quarta-feira ainda, não estamos? Então a gente tem ainda quinta e sexta aí de mercado tradicional para precificar melhor. O S&P 500 amanhã pode começar positivo, o mercado pode digerir melhor essas informações, entender o cenário como a gente está entendendo. Então, o cenário, o principal que você tem que entender, tem caos, só que esse caos não é bom para a economia. E você piorar o caos, com certeza você vai deixar tudo mais caótico. E você não quer isso. E os Estados Unidos, o foco deles é justamente focar na economia quente capaz de se sustentar. Então, eles querem combater a inflação com juros? Sim, mas eles querem combater a inflação com dados econômicos da política deles. Então, o que você tem? Você tem mercado de trabalho forte pra caramba, você tem inflação tomando conta. Se você conseguir medir isso aí e deixar o seu país forte economicamente, para ele combater a inflação com ele mesmo, sem precisar dos juros, isso é bom. Então, se você aumentar os juros, você melhora o potencial de recuperação do mercado e redução da inflação. É isso que eles buscam. Só que no momento eles, não, cara, a gente não tem nem ideia do que a gente vai fazer. Então vamos ficar mais espertos, tá? Isso aí foi ótimo pra gente, porque, cara, ou era caos ou era lua. Os caras conseguiram se deixar ir na corda bamba. Eles não decidiram o lugar. Pô, cara, é interessante, né? Interessante e entendível. Não sei nem se essa palavra existe. Professor de português, apareçam. Então, olha só. Agora, a gente, nesse momento, a gente fez uma suposta reversão. Estamos recusando a suposta reversão. E agora a gente tem que esperar. A gente está nessa meiuca. Entre um suporte forte nos 34, entre uma resistência forte, que é essa linha de tendência de baixa aqui, cultivada desde novembro, certo? Desde novembro ela está sendo cultivada. Temos ela agindo como resistência. Então, antes da gente partir para os 40 mil, a gente deve lutar aqui contra os 39, 38, que é o que a gente está lutando agora. Então, a gente tem que aguardar os próximos cenários, mas, por enquanto, o cenário tá caótico, sim, tudo caindo, né? A gente viu essas semanas. Mas chega uma hora que a força vendedora, se ela não tem um gatilho para continuar o despejo, ela vai parar. E nesse ponto de equilíbrio é onde a galera começa a cultivar mais o otimismo no mercado, criar motivos para todo mundo acreditar numa recuperação econômica do mercado. Enquanto isso, você tem que acompanhar outros dados econômicos. A gente está vendo o dólar ganhando valor. Então, cara, isso aqui significa que o mercado está fugindo um pouco, indo para o dólar. Agora, esse pessoal que foi para o dólar, se a gente tem 2 meses à frente, o que eles vão fazer com esse dólar? A gente está vendo aí simplesmente o retorno sobre os títulos americanos, cara, aumentando significativamente aqui pra gente, nos 5, 10, 20 anos. Ou seja, eles têm uma forma de renda na renda fixa, eles podem ganhar um rendimento na renda fixa. Agora, eles vão realocar esse dinheiro tirado para o mercado de novo? Podemos voltar a ter um crescimento temporário da economia nos mercados tradicionais, no mercado de cripto? Sim. Sim, temos 2 meses para ficar de olho, esse é o nosso papel aqui. Mas, por enquanto, não acho que foi uma notícia pessimista pra caramba, tá? Mas foi uma notícia que, cara, foi para manter... Galera, vamos ficar quieto. Calma, calma. Foi simplesmente isso. O Jerome Powell chegou lá e falou, calma, galera, calma. Para de cair, para de subir, calma, quieto, faixa um pouco. Então, nosso papel aqui é entender tudo isso. O que eu espero aqui pra frente? Cara, o mercado precificar isso melhor. No momento, segue incerteza, segue uma loucura. S&P 500 volátil pra caramba. Tá? Ninguém tem nenhuma decisão, nenhuma direção do mercado. Tá totalmente louco isso aqui. Vamos esperar 9 horas. Vamos me acompanhar lá no nosso Instagram, Doug Tadeu. E vamos acompanhar o vídeo amanhã. E pra isso você tem que estar inscrito e deixar o like nesse canal. Pra você receber o vídeo lá. Tá? Porque aqui é igual Netflix, é uma série. A gente vai entendendo cada vez mais e aprendendo até chegar no nível... Pá, todo mundo aqui é nerdão. Tá? Então tamo junto, forte abraço. Vamos seguir na expectativa e converse comigo lá no Instagram. Tamo junto, é nóis.